Olá, meu nome é Lucas Maras Cabanhoto e hoje irei apresentar um trabalho sobre a aplicabilidade da análise de trilha desenvolvida na matéria de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, mestrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Bom, a análise de trilha é um ramo da estatística que visa a interação de duas variáveis. Dessa forma, tem uma característica principal e variáveis primárias e secundárias que interagem dentro da característica principal. Ela é utilizada para ter maior certeza dos dados e interações que estão sendo desenvolvidas dentro da planta. Ela pode ser usada dentro do melhoramento genético para obtenção de dados e para maior interesse e estudo. Bom, quem desenvolveu a análise de trilha foi Sewell Wright, que era um norte-americano que buscava, primeiramente, a entender como funcionavam as pessoas e a sociedade em geral. Entretanto, a análise de trilha começou a ser utilizada em outras áreas, como, por exemplo, ciências sociais, medicina, engenharia, agronomia, dentre outras. Bom, o objetivo do trabalho é entender os processos de como se desenvolve uma análise de trilha, desde o princípio até o resultado final, e como a mesma se aplica no cotidiano. Além do mais, buscar softwares que demonstram como a análise funciona, que rodem a análise, e um pouquinho do histórico desses softwares, de onde eles surgiram. Já no desenvolvimento, é de extrema importância a compreensão das características e como as primárias e secundárias interagem com a variável principal. Dessa forma, adquirindo maior ideótipo agronômico dentro de um experimento, por exemplo, o que eu peguei para demonstrar no trabalho foi um experimento desenvolvido para a produtividade de grãos de feijão. Ele ocorreu em Lages, Santa Catarina, nos anos de 1996 e 1997, que buscavam características que possam melhorar o rendimento de grão, com o objetivo de aprimorar a produtividade de feijão da região, com isso não depender do exterior para a produção e para o consumo do feijão na região. O experimento ele possui 32 acessos com 9 características quantitativas. Quem desenvolveu esse trabalho foi Jefferson Luiz, Altamir, Fernando, Silvana e Volmir. O experimento apresenta 4 repetições em blocos casualizados e ocorreu na época de safrinha. A variável principal que temos é produtividade de grãos por unidade de área em quilos por hectare. Já as variáveis primárias se encontram número de grãos por legume, número de legumes por planta, peso de 1000 grãos, número de plantas por unidade de área. E já apresenta as variáveis secundárias, que seriam número de dias para floração, colheita, estatura da planta e ponto de inserção do primeiro legume. Agora, no primeiro processo, primeiramente ocorreu em V1 a emergência, em R6 o florescimento, em R7 o primeiro legume, em R9 a maturação, que alcançou 50% de maturação fisiológica, e após isso coleta de informações a partir da colheita. Aqui é possível analisar de modo geral, sem os dados em si, como funcionou essa análise de trilha, tendo como principal foco a produtividade de grãos, que está bem na esquerda. A partir disso se encontram as variáveis primárias, que se relacionam com a produtividade de grão, e depois as características secundárias, que interagem com as características primárias. A partir disso, é possível analisar a análise de coeficiente de correlação fenotípica, onde foi desenvolvida a partir do software Genes, onde mostra características positivas e negativas da relação entre as características em si. Como positivo, se destacou o 0,89,
que seria a produtividade de grãos em relação ao número de legumes por planta. Já a que se destacou negativamente foi menos 0,003, que seria peso de 1.000 grãos em relação a ponto de inserção do primeiro legume. Foi desenvolvida outra análise que mostra os efeitos diretos e indiretos dos componentes primários, já, onde número de grãos por legume, número de legumes por planta, peso de 1.000 grãos e número de plantas por unidade de área, eles afetam diretamente a produção de grãos. Entretanto, o número de legumes por planta e peso de 1.000 grãos tem efeito direto. Aqui, como podemos ver, está a tabela que eu acabei de comentar, onde apresenta os efeitos diretos e indiretos dos componentes primários presentes na análise de trilha. A partir disso, dos efeitos primários, é possível perceber que em números de grãos por legume, características secundárias apresentam interações negativas sobre ele, ou seja, não é variável. Já em número de legumes por planta, mostrou apenas interações negativas com o ponto de inserção do primeiro legume. Já em peso de 1.000 grãos, apresentou apenas interações negativas com o número de dias de floração. Aqui se encontra outra análise que mostra os efeitos diretos e indiretos dos componentes secundários sobre os primários, que é outra forma de se analisar os dados com maior precisão e eficácia. A partir dela, é possível analisar que reações relacionadas às características primárias de peso de 1.000 grão e número de legumes por planta geram maior rendimento de grão. Já plantas mais precoces e altas aumentam o número de legumes. Entretanto, o tamanho modifica o peso de 1.000 grãos. Os softwares que surgiram ao longo do tempo, primeiramente surgiu o Liswell, que foi em 1970. Após ele surgiu o M Plus e o Amos. Entretanto, eles eram aplicativos pagos, que eram para um grupo restrito de pessoas. A partir disso, surgiu o R, o Genesis e o Smart PLS, que eram aplicativos gratuitos que poderiam ser utilizados por qualquer um, que foram utilizados e são utilizados até hoje. Bom, nas considerações finais, eu botei como ponto-chave que a partir da análise de trilha é possível ter maior relevância em relação à interação de dados que estão presentes numa análise. Ela pode aumentar o número de dados também presentes na experimentação em si, e ele pode ser utilizado para programas de melhoramento genético para apresentar maior enfoque e fundamentação a partir dos trabalhos. Aqui se encontram minhas referências que foram retiradas de artigos, de livros, e a partir disso desenvolvi o trabalho. Obrigado pela atenção.